terminas, vale? E se lês 20 páginas por dia, lá lês 4 vezes em um ano. Porque estamos dizendo que servimos a esse Deus que deu sua vida por nós outros e não hemos leído sua palavra. Hoje é o dia de começar. Então, a palavra vai de manos dadas. Eu estive buscando lunes, he leído, e nada. Aí ele estuve às 3 da manhã, estive buscando, orando, e não conseguia dar com a palavra. E em sonhos, o Senhor me mostrou. Então, o Senhor ele tem sua maneira de falar com os outros. O mais importante é confiar em Ele. Então, para quem não conhece, o ministério se trata de acercaros a Deus, de que conozcais a Deus. A congregação se chama Bereia porque os bereanos miravam todo o que estava escrito. Todo o que eu predique aqui, quero que mirais na Bíblia. Porque se algum dia nós estamos juntos e vaiais por el mundo, que nada os engane. Vale? É mais importante vosso tempo com Deus que qualquer outra coisa. Então se trata de acercar a las pessoas ao reino de Deus. Porque Deus vino, ha entregado sua vida por nós outros. Ele só nos pede uma coisa: obedecer. Só isso, obedecer. E se trata de, o que ha dicho Ana Paula, ter um encontro com Ele, ter uma intimidade com Ele. E justamente foi a palavra que o Senhor me deu. Irmão Josué, hoje vamos a ler Éxodo 14. Se trata de isso. Más allá de la distancia, del creer al confiar. Entonces Dios dice así: eso es lo que pasa con los que me conocen de lejos. Creen, pero no confían. Saben que el Señor existe, pero no confían. Ven los milagros de lejos, pero no confían. Es como si tú estuvieras lejos en un día frío y ves una fogata. La ves distorsionada, pero no sientes su calor. Entonces se trata de que tengas un relacionamiento con Cristo. Porque desde que Ele vino, murió e ressuscitou, e o véu se rasgou, dando acesso livre ao trono. Hoje llegas a tu casa, te arrodillas en la cama e dices: Jesucristo, quero hablar contigo. Delante del trono tenéis libre acesso de hablar com Ele. Amém. Para isso Ele vino. Ele não vino para retener sua palavra. Ele vino para que a palavra fosse esparcida por los 4 cantos do mundo. E todo aquele que nele crê seja salvado e não se pierda. Por isso Ele deu sua vida por nós outros. Ser o Senhor. É muito simples. É ter intimidade com Ele. É contar tu vida para Ele. Eu vou fazer uma pequena introdução antes de cair no texto bíblico, vale? Por quê? Porque se trata de acercar-se ao Senhor, buscar-lhe de todo o coração e que tu tenhas tua intimidade com Ele. Porque uma vez que aceitamos a Cristo, passamos a ser partícipes do reino, ou seja, já estamos dentro. É necessário nascer de novo. Uma vez que estamos dentro, passamos a trabalhar para o reino. Porque é o Espírito Santo que nos dá essa gana, essa vontade, dando-nos talentos e dones. Amém. Então o Senhor trabalha assim, Ele nos dota de isso para o trabalho, Ele não nos deixa solo. O maior problema é que as pessoas não lhe buscam. Então, como você ter uma intimidade? Minha esposa contou, ela resumiu em 20 minutos toda a sua vida. Ela estava atrapada por Satanás. Satanás tem poder sobre os que não creem em Jesus Cristo. E ela decidiu crer, ela buscou e ela encontrou a Deus. Isso está aberto a todos. O que passa é que não lhe buscam. Então você vê um Deus lejos, um Deus que castiga, um Deus que hace todo lo mal. Não conhece o Deus amoroso, lento para a ira e rápido para amar. Então se trata de conhecer-lhe. É um anticipo de aquele que reina em nossos corações, que um dia estaremos com Ele e reinaremos com Ele. É um anticipo. Significa conhecer a Deus de lejos. A menudo confundimos a informação com a relação. Conhecer alguém de lejos significa ter referência, pero não intimidade. Sabemos o que Deus faz, vemos os milagros, pero não temos a intimidade de falar com Ele. Eu sempre digo, todo momento estou falando com Deus, duelo falando com Deus. É como uma pessoa, é como se eu os viera, eu posso ver-lhe, não le vejo literalmente, mas sei que Ele está aí. E quando não le sinto e não le vejo, Ele é fiel, porque sei que Ele escuta. Ele sempre escuta, sempre. Muitas vezes eu estou aí e digo: Senhor, é que já não vai. E sempre vem.
Se não for assim, ele não escutava. Então, eu dou testemunho, e sempre meus testemunhos não é que sou eu, não, está aberto a todos. Escutem e busquem para que tenhais também a referência, pero não intimidar. É saber quem é Jesus, por lo que outros dizem, por lo que leíste em um livro, ou por lo que escutaste em uma igreja, pero sem haber tenido uma experiência personal com seu amor. Que te impide hoje de arrodillar em tua habitação solo e dizer: Senhor, escutei isso na palavra, Senhor. Eu quero ter essa experiência. É um processo, leva tempo. Desde que eu decidi seguir a Cristo de verdade e nasci de novo, han passado 7 anos, foi em 2020. Eu tive que passar por uma experiência de morte para servir a Cristo, porque eu não queria, eu huía. Eu queria o mundo vazio, triste. Mas quando eu conheci a Cristo de verdade, como a dito minha esposa Ana Paula, não há amor maior, somos completamente amados. Eu estava dizendo a uma irmã e dito: a vezes choro com hecho de menos do amor que eu senti. E eu sanade. E ela disse: vale. Então se trata disso, de como ser, de decidir. Quando alguém te diga não, sim, porque le conheces. Há muitas pessoas que têm uma fé intelectual, não uma fé de coração. Não se trata de vir aqui e ler um texto. É como se eu trajera um mango aqui e os diera para que olheras e lo viera. Nossa, que bonito, não? O evangelho é comer e sentir e beber, sentir seu sabor. Há que vivirlo. É um estilo de vida, não é só venir. Há que vivirlo. Nosso verdadeiro culto empieza quando salimos aí afuera e demonstramos que somos de Deus. Amém. Aqui é fácil adorar todo mundo aqui, aleluia, porque quando salimos aí afuera e somos postos à prova. 22, 28, o Senhor disse: os discípulos estavam com ele em sua prova. E em Mateus 28, 20, Jesus disse que estará com nós outros hasta el fim. Pode poner: vosotros sois os que habéis permanecido comigo em la prueba. E estamos sendo provados aqui, somos provados. É na prueba donde sabemos quem é quem. El ouro e la plata, para que quiten toda a suciedade, é necessário que passe por el calor, para que seja limpia. Há que passar por el fuego. E em Mateus 28, 20 disse: ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado. E aqui, eu estou com vosotros todos os dias hasta el fim del mundo. Assim como o homem está com ele, ele está com nós outros. Então, é um Deus que está, é um Deus presente, é um Deus vivo. Eu só pido uma coisa a vosotros, os que estão visitando também: passe o que passe, guarda isso em teu coração, clama a Jesus. Mientras há aliento de vida, há esperança. Acuérdate dessas palavras. Passe o que passe, quando vês que não há mais, e já não há, é impossível para todo mundo. Jesus ajuda-me. Só isso tenéis que recordar. Amém. Porque se ele hizo isso comigo, ele hace com todos. Eu tive fé para clamar a ele, e ele não tardou, e ele acudiu ao chamado. É um Deus que escuta. Ele tem presente na vida de cada um. Quer saber a importância de Deus em vossa vida? Prenda a respiração 30 segundos. Ele é o que sustém tudo. A vida de todo está em sua mão. Não se trata de uma fé intelectual. Pero essa fé é como ver a uma fogata, uma fé intelectual. Leo como os fariseus, e não vivem. Teniam a Jesus debaixo de seus narizes e não le veiam, porque era uma fé intelectual, não era uma fé que tinham uma cercania. É o mesmo em um matrimônio, ou quando estáis com vosso padre, se não dedicais tempo, não há relação. Há que dedicar tempo a Deus para conhecer-lhe. Não podes pedir: Senhor, se não dedicas nem um minuto a orar, você empieza pouquinho a pouquinho e o Espírito Santo vai aumentando. Eu empecei com 5 minutos. Não há que ter medo. Quando estamos lejos, nossa perspectiva está distorcionada. Não sabemos quem é o Senhor. Temos que conhecer o caráter de Deus. Lendo a Bíblia, eu pude ver qual é o caráter de Deus. Deus avisa e logo viene. Deus avisa e logo viene. Deus sempre ha librado a los suyos nesse livro que se chama Bíblia, que é a boca de Deus. Todas as vezes, todos os que han depositado a confiança em Deus, Ele vino e los librou. É um Deus que está, que libra. E quem contra nós outros, é o que criou todo isso por nós outros. Temos que aprender a ver o rosto compassivo de Deus. Temos que conhecer quem é Jesus, porque a falta de confiança é
en esencia, la falta de conocimiento. Y Dios dice, por falta de conocimiento perece el pueblo. Por isso eu sempre digo, todo o que eu estou predicando, todo o que estáis aqui, buscai na Bíblia ver se é verdade o que eu os digo. ¿Para quê? Para que nadie os engane. Deus ha dicho, no final dos tempos, se levantarão falsos maestros, falsos profetas, tentando enganar as multitudes. E os que não são de Deus, com comezón de oído, vão aí, porque querem manter-se em pecado e servir a Deus. Não, Deus é sim ou sim, ou não é não. El que é tibio, ele lo vomitará. Pero ele disse, se me buscais de todo o coração, ele é misericordioso para perdonar e dar-te uma vida nova. Que é? Deus corre todo o que has hecho, tira o fundo do mar e empiezas uma nova vida. Tu nome passa a estar escrito no livro da vida e tens uma nova oportunidade de recomeçar. Isso é o mais bonito do Evangelho. Como acercar-se a Jesus Cristo e conhecer verdadeiramente? Jesus não é um evento de uma sola vez, é um estilo de vida. Há que madurar, há que estar com Ele, ayuno, oração, búsqueda, hablando com Ele. Há que dar o primeiro passo. Senhor, hoje estou aqui em minha habitação arrodillado, quero sentir de Tu presença. Está esses 5 minutos, aunque não sepas o que dizer, arrodillado, só sinta Sua presença. Em el silêncio, muitas vezes escutamos mais que com palavras. Dá o primeiro passo. Todo aquele que ha creído aqui hoje, haz isso hoje. Senhor, eis-me aqui. Tu não has dado a palavra ao pastor, eis-me aqui de rodilhas, aunque seja 5 minutos, busca-me. Nunca he visto a Deus deixar alguém sem cumprir a palavra ou sem dar alguma manifestação. Há que cerrar a brecha entre crer e confiar. É muito fácil dizer, eu creio, eu vejo, mas não confias. Há que confiar em el Senhor, porque senão, muita gente sabe os milagros, vê o que Jesus Cristo ha hecho, pero não confia. E muitos perguntam, nossa, e nesse siglo não vemos os milagros que hacía na igreja primitiva. Por quê? Porque não lhe dedicam tempo, porque não lhe obedecem, porque não estão dispostos a deixar o pecado mascota. O pecado mascota, que é uma brecha. E uma brecha, o inimigo entra. Deus nos exige todo, e ha dicho, e aunque tenhamos debilidade, em nossa debilidade nos hará fuertes. Deus nos quer tratar com os outros, limpiar-nos. Não podes conhecer a alguém a quem não le hablas. Como vas a conhecer se não habla a Deus? Eu não sei quem, mas se estás dizendo e nunca has dito, Senhor, e lhe has contado tu vida, você nunca has hablado com Deus, hoje é o dia, nunca é tarde. Mientras há aliento de vida, há esperança. Os dois contar que há uma irmã que ela trabalha no hospital em na fase terminal. A gente que está aí, que não habla e não se pode mover e está aí. Basta uma palavra para que eles aceitem a Cristo. E Cristo les dá a oportunidade aún nesse momento. Imagina, chegar nesse momento e estar aí orando para que venga alguém e nos impide de entrar na palavra aí, hein? Então, o inimigo quer sostener até o último minuto. Ele sabe que se acerca a seu fim. Então, há que cerrar essa brecha. Cambiar a informação por comunhão, como ha dicho Ana Paula. Busca-lhe e empieza essa comunhão. Conta a Jesus tus temores, tus dúvidas, tus anseios. Porque muitos anos eu contei a lombre. Sempre um amigo aqui se terminava. Eu tinha que volver a contar a outro. A hora que conto a Cristo, Ele é eterno. Conta-lhe. Eu, por exemplo, estava contando a ele lá no Senhor, essa semana o inimigo me atacou. Ele estropeou meu coche, estropeou o ventilador da congregação, estamos sem ventilador por isso. Tocou em meus bens materiais como a querido, pero minha família e eu não nos tocou. Então, muitas vezes a gente vê, nossa, você está tocando todo. Não, é porque se não está tocando a ti, tu saúde e tu família, é porque estás em bom caminho. O inimigo não vai gastar esforços em atacar quem não pertence ao reino de Deus. Ele vai atacar os que são. Estude o caráter de Deus. Temos que mirar como reaccionava Jesus, como Jesus tratava a gente, como Jesus falava com a gente, porque somos cristianos, pequenos cristos. Como assim ele, o amor que ele tinha, o amor que ele falava. As predicações de los últimos domingos podeis ver, hablando de todo isso, o amor de Deus. Então, é mirando e aprendendo. Como se conseguir isso? Lendo as Escrituras, assim se conhece o caráter de Deus. A mim me admira muito como é o caráter de Deus, a forma como Ele é, não há outro como Ele. Eu lhe admiro muito. Então, haciendo isso,
pasas a descubrir el corazón de Dios, como David. David tenía el corazón de Dios. Pongo un ejemplo: Absalón, su hijo, le traicionó, le quitó del poder, y él ha dicho al general: no mates a mi hijo. El corazón de Dios. Una vez que conocemos el corazón de Dios, confiar en Él se transforma en algo inevitable. El que pasa es que mucha gente no conoce al Señor. ¿Cómo se consigue eso? Obedeciendo. Dios no quiere sacrificios, no quiere tu dinero, no quiere nada, quiere obediencia. Entonces hay que obedecer. ¿Por qué dijo Jesús? En Juan 14:21, Él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, el que ama a Jesús guarda sus mandamientos. El que diz que le ama y no guarda sus mandamientos, no le ama. No ha nacido de nuevo. Es un proceso, pero se nota por los frutos. Conoces a un cristiano verdadeiro por los frutos: amor, benignidad, templanza y los otros 7. Entonces es necesario dar un paso de obediencia y decir: eis-me aquí, Señor. Que es lo que yo voy a predicar ahora de Moisés. Eis-me aqui. Hay que confiar en Él, porque muchas veces tenemos una dificultad delante, otra atrás, una al lado y una en el otro. Si miras para el lado y quita el foco de Jesucristo, te hundes como Pedro. Cristo, hay que confiar. ¿Es difícil confiar en Cristo? Es difícil confiar en Cristo. Cuando tú ves que todo a tu alrededor se derrumba, pero tienes esa paz que la gente dice: ¿qué es eso? La paz os dejo, la paz os doy, dijo Jesucristo. El mundo se derrumba, estamos en paz, porque si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. Es cierto, como dice en Isaías 61, Dios siempre ha querido hacer las cosas juntos con el hombre, caminaba con el hombre. Entonces, Él ha hecho su parte y nosotros hacemos la nuestra dentro del reino, pero es todo por su gracia. Una vez dentro, las obras salen solas, porque el Espíritu lo hace, porque ahora el mundo está en tinieblas. Pero Cristo viene, que es la luz del mundo. Ahora mismo nosotros somos la luz del mundo. Entonces, cuando das el paso de obediencia, descubre que Él es fiel. Y descubre que su camino era mejor. Muchas veces yo pienso: nossa, mi camino es mejor, Señor, ¿por qué no? Más adelante Él me muestra: si yo hubiera seguido por ahí, aunque el camino del Señor muchas veces es difícil. Y no es como nos gusta, pero siempre sale bien. La confianza crece a través de la obediencia comprobada. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais eu puedo comprovar sua fidelidade. Eu aprendo muito disso. Não se trata de querer estar com Deus por o que Ele nos dá, sino por quem Ele é. Sempre que eu clamei ao Senhor, Ele acudiu a mi chamado. Aun quando eu estava no mundo e não queria servir-lhe. De ser assim, eu não estava aqui. E descubro que seu caminho sempre ha sido melhor. Um exemplo: eu estava estudando para ser cura. E Deus me quitou de aí. E eu não entendia por quê. Eis-me aqui agora. Hoje eu entendo. 20 anos depois. Então se confia, Ele é justo. Deus nos ensinou para conhecer-Ele juntos. Busca pessoas que já têm uma relação profunda com Ele. Observar como outros confiam em Deus em meio de suas provas te dará a valentia para tentar confiar também. Porque muitas vezes aquele irmão, nossa, esse irmão está perdido. E ele, homem tranquilo, feliz, mientras o mundo se derrumba. Porque sempre conhece a Deus. Ele sabe que aunque seja no último segundo, Deus estenderá a mão. Porque se Ele não estender a mão, eu perecerei. Então, muitas vezes estou no último segundo, pero sempre, não sei se é porque Ele gosta dar emoção, pero sempre no último segundo Ele estende a mão. E eu digo: Senhor, se não me ajudas, eu pereço. Pero Ele sempre foi fiel. 42 anos estou aqui, não houve uma vez que Deus não me livrou. E se Ele me livrou a mim, quanto mais com os outros. Que eu sei que há gente aqui que o primeiro chamado atendeu, não foi como comigo, que eu tardei. Pero Deus não hace excepção de pessoas. Então, confie na fidelidade do Senhor. Deus não quer que seja um espectador do poder dele. Deus quer que participes, que veas, que vivas. Por isso Ele te dotou de dones e de talentos. Que hemos hablado na predicação do domingo passado. A diferença entre crer e confiar é a entrega. Qual é a tua entrega com o Senhor Jesus Cristo? Quanto está entregando para Ele? Quanto queres buscar-lhe? Porque em el reino de los cielos habrá coronas com distintos níveis. E todos estaremos satisfeitos. Hoje é o dia de caminhar, de deixar de mirar a Jesus desde lejos, buscar dele, chegar a casa e buscar dele Senhor. Agora eu vou predicar sobre
lo que es tener esa confianza. Es Éxodo 14. Los israelitas iban a cruzar el Mar Rojo. Entonces el Mar Rojo son las dificultades que tenemos adelante. Y detrás venía el faraón. Y el mar cerrado. Y el faraón detrás. O sea, tenemos el mar, todo un camino por el frente. Y Satanás con sus enemigos viene detrás con los suyos. Porque siempre el enemigo ha querido exterminar a los israelitas y a los cristianos. ¿Por qué tú crees? Porque Dios ha dicho, necesito solo uno. Mientras uno se oponga a tu gobierno, no governas. En la cruz ele foi derrotado e aún assim não desiste. Por isso sempre veis, nossa, matam a cristianos, matam a los israelitas, pero não matam a los que são budistas, não perseguem a los que creem em los muçulmanos. Aí eles estão sempre tranquilos e em paz. Por que será, né, pastor? Tu crees que o inimigo vai atacar os suyos? Vai atacar os que se opõem. Eu pongo um exemplo. Imaginais que agora mesmo tendréis uma mansão com piscina, com uma hacienda e todo. E el dueño te diga, mientras Bruno esté aqui, não podes tomar posse. Um ímpio intentaria eliminar-me, porque não conhece a Deus. Então se trata de isso. Então você vai ler essa parte para que entendáis. Pero vai ser um antecipo. Os israelitas acabavam de ver os milagros de Deus. Eles eram escravos em Egipto há 400, quedaram 430 anos porque Moisés não atendeu a chamada, em 400 deveria haver salido. E o que passou? Eles viram al Nilo teñirse de sangre. Han visto las plagas de las ranas, la plaga de la matanza de los animales, cair lluvia de fuego, de todo han visto. No es como nosotros que no hemos visto, pero creemos. Por eso Dios dice, bienaventurados los que ven, no han visto y creen. Ellos acababan de ver todos los milagros que Dios había hecho. Les habían sacado de Egipto, que era como Estados Unidos ahora. Salieron de un faraón que mandaba en medio mundo, para no decirlo todo. Han visto el poder de Dios y me dice que estás delante del mar rojo y no creen que ese Dios puede abrirlo después de ver todo eso. Lo mismo pasa con nosotros. Hemos visto a un Dios que bajó. Primero Él enseñó, después Él bajó, murió por nosotros, ha hecho el milagro, hemos hecho los milagros, hemos visto lo que han hecho con los apóstoles, hemos visto lo que han hecho durante los siglos. En 2000 años prevalecemos. Y muchos cristianos no creen. Estão igualito que os israelitas delante do Mar Rojo. Pese ver todo. E eles han visto. Se eles han visto e não han creído, quanto mais nós outros que não hemos visto. Por isso Deus disse, velar e confiar na fidelidade de Deus. Ele é fiel. Passe o que passe, clama a Ele. Salmo 34:15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos a su clamor. E quando o faraó se hubo acercado a los hijos de Israel, alçaram seus olhos, e aqui que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero vamos a ver, ¿habéis visto todo lo que Dios ha visto y estaban con miedo? Después de todo lo que el Señor ha hecho, Moisés, aunque anime al pueblo a estar firmes y confiar en Dios, porque Moisés, cuanto más que hablaba, Moisés veía a Dios, Moisés hablaba con Dios, Moisés viu a Deus escrever as leis, e mientras ele animava o pueblo, mira o que é dito, também clama Deus, aqui ó, em el 14, 13 e 14, em el 14, 13 e 14, e Moisés dijo ao pueblo, no temais, estad firmes e velad, la salvação que Jehová hará hoy com vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca mais para sempre los vereis. Jeová peleará por vosotros e vosotros estareis tranquilos. Segunda Crônicas 20 diz isso. A pelea é de Deus. Só temos que posicionar-nos. Não ao pecado, não às tentações do mundo. Eis-me aqui, Senhor, em fidelidade e injustiça. Sei que despierto pecando. Sei que esse corpo nos é glorificado. Para Ele nos dará um corpo glorificado, em que todo o entendimento se nos abrirá. Então, o que passa aqui? Também clama a Deus em sua própria incredulidade. Ou seja, Moisés está animando ao povo e está clamando a Deus, quando Deus, ele já havia visto todo. Ele deveria ter a fé de chegar aí, abre mar, ele ponto, porque ele viu todo, ele falava com Deus, mas ele também clamou. Por isso temos que velar, porque se passou isso com esse homem, imagina com nós outros que não vemos. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós outros,
nos dá essa força, nos dá esse entendimento. Quando temos incredulidade, essa voz que te diz, siga adelante, confia, vai sair bem. Mientras todo sale mal a tu alrededor, tranquilo, Deus está contigo. Mira Jesus Cristo, não desanime. Não sei o que está passando em vossa vida, pero o Senhor é com todo aquele que deposita sua fé nele. Ele não abandona. Ou seja, Moisés teve isso. Então, o que disse Deus? ¿Por que clamas a mim, Moisés? Dile a los israelitas que se pongan em marcha. Ou seja, é o primeiro passo. Deus já estava com eles. Deus já está com vosotros. Dá o primeiro passo. Oi, Senhor, eis-me aqui. Eu escutei isso. Quero ter essa intimidade. Quero ter esse encontro. Quero sentir tu presença. Os que já têm isso, glória a Deus. Pero os que não têm, eu ensino como ter. Lendo a Bíblia, orando. Muitas vezes eu salgo lá atrás, estou aí. Senhor Deus meu, em nome de Jesus, eu bendigo essa região, acaba dos anos ao redor, principados e potestades que batem em retirada, porque tu servo está aqui. Que mantenha-se a raia, porque onde há a luz, as tinieblas abrem passo. Uma luz abre passo a muitíssima tiniebla. Há que saber lutar na guerra espiritual, há que saber orar, ler. É assim que se consegue vencer, porque Deus dijo que volveria e estamos esperando sua volta. Manter-nos firmes. Então, o que passou? O que significa nesse momento? Essa é a cena com uma lição mais poderosa que podemos ver. Há um tempo para orar, há um tempo para actuar. Deus lhe disse a Moisés, em essência, já has orado, agora é tempo de avançar. Estamos aqui, hemos dado o passo, estamos orando. Confiamos em Deus e demos outro passo, hoje, buscar dele. Senhor, eis-me aqui, quero mais intimidade, quero mais experiência, quero os dones, quero, Senhor, eu quero, eis-me aqui, eu me posiciono, quero obedecer, quero cambiar de vida. E os que já han visto como o inimigo trabalha em vossas vidas, sabeis que o que eu digo é certo. Já que conheceis esse Deus, falta o passo, já temos todo, hemos venido, estamos orando em tua habitação secreta, só tu e ele. 20 minutos hoje. Senhor, deixa-me sentir tua presença. Aquele pastor ha dicho, senão seria vano se não cremos em el Senhor. Passe a ver a Deus com intimidade contigo, não desde o que eu te hablo. Disso se trata. Já has orado, agora é tempo de avançar. Quando Deus já nos ha dado a direção, só espera que demos o primeiro passo, poner-se em marcha hacia o impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Porque agora mesmo, eu estou vivendo um deserto, mas eu tenho paz. Todo se me derruba a meu redor e eu estou tranquilo. Alguém, ou ele mesmo, ou o que seja. E temos que ter presente. Deus ha dicho que em qualquer momento Ele pode volver. Pode ser a hora, pode ser em 5 minutos. Então aqui estamos esperando. Se abriu antes de que eles empiecem a caminhar. Se abriu mientras avançavam em obediência. Porque quando estamos em obediência e buscamos a Deus, não há nada que se nos resista. O mundo espiritual se abre, todo flui. O problema é o pecado mascota. Isso, já me livrei, mas eu tenho isso. É uma brecha que dá autoridade para que o inimigo atue em tu vida. Então você pergunta, por que me está passando isso? Há que fazer uma autoanálise. Uma vez, quando eu estava começando o evangelho, eu disse, Senhor, mostra-me como estão minhas vestiduras. E estavam marrones. E eu me entristeci. Então eu disse, Senhor, quero poner-las blancas. E busquei mais de Deus, mais de Deus. Porque se não sabeis, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Juntos, somos como ladrillitos que formamos a igreja, que Cristo é a cabeça. Então já somos o povo de Deus. E estamos esperando sua venida. Porque esse mundo aí afora vai ir a pior. Vai ir a pior. A criança se construi caminhando hacia o obstáculo, não é huyendo do obstáculo, crendo que o caminho aparecerá. Como eu disse a vosotros aqui, Deus sempre ha dicho, homens de pouca fé. Então Deus disse, extende tu vara, estende a autoridade que já é dado, já temos autoridade. Uma vez crendo em Cristo, o mundo espiritual se abre. Se vem alguém enfermo, põe a mão e diz, tens fé para ser curado? Curado está em nome de Jesus. Uma pessoa endemoniada, sal de ela agora mesmo. Senhor, uma pessoa que necessita isso, está em la calle. Senhor, ayúdala. Se tu pides e lo ves que ocorreu, e se é em prol do próximo, Deus hace que suceda. Pero hay que dar o primeiro passo, hay que buscar. Deus já lhe havia dado a Moisés ferramentas e habilidades, sua vara, seu liderazgo, sua voz. Não necessitava um milagre novo, necessitava usar o que Deus lhe havia dado para ativar seu poder.
Entonces, cuando ves en tu vida un mar rojo y el faraón detrás y que no hay solución, clama a Cristo y confía en Él, porque de algún modo Él proveerá. Deus é fiel quanto a isso. Não é que não devemos fazer nada. Sim, temos que poner nossa parte, pero não há que afanar-se e desesperar-se. Há que buscar de Ele, porque o medo te hace mirar atrás. E se miras atrás, dudas. E se dudas, cai. Então, sempre foi a incredulidade, porque Deus nos põe a nosso dispor. Aquele que tenha fé verdadeira, Ele disse a um monte, sai daqui, vai para allá, ele vai. Aunque seja do tamanho de um grão de mostaça. Há pouca fé. Como você consegue fé? Conhecendo a Deus. Uma vez que Ele conheces, todo cambia. La inacción es la enemiga de la confianza. Creer es saber que Deus pode. Confiar es caminar hacia el agua, esperando que Ele haga el camino. Eu vou. E eu sei que o Senhor vai ser ocorrer. Ele vai bendecir, porque Ele me conhece, assim como Ele conhece a vosotros. Ele está com vosotros. A vitória não depende de tu força humana, sino de tu obediência para poner em marcha, mientras Ele hace lo sobrenatural. E daremos testemunho aqui e para nossos irmãos, para a edificação da igreja, todo o que Deus ha hecho em vossas vidas, se aceite segundo o que hemos aprendido hoje. Confiar em Ele. E daremos testemunho. Estava todo perdido, pero Ele me livrou. Não havia maneira, pero Ele ha hecho, porque esse Deus é um Deus do impossível. Ele hace possível lo impossível. Então, a tarefa de hoje é buscar a Deus, orar, ler. De hoje é essa, a fidelidade ao Senhor. Mientras passéis por pruebas, confie nele. Aunque seja no último segundo, o Senhor acudirá. Porque Ele sabe que se Ele não acude, perecemos. E não é seu desejo que perezcamos, que se passemos lá pruebas. Porque muitas vezes decimos crer, então temos que demonstrar a nós mesmos que o que nossa boca disse é verdade. Porque Ele já sabe todas as coisas, Ele sabe o que vai ocorrer.